Olá, aluno do primeiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização da atividade e destaque o eixo temático, que é compreensão e produção de textos. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 8, nós temos aqui a atividade que é uma produção textual. Você foi encarregado de escrever uma notícia com base nas informações apresentadas a seguir. Escreva uma notícia sobre um fato ocorrido recentemente no seu bairro, sua cidade ou no seu país. Ela pode se referir a um fato relacionado à política, à economia, ao meio ambiente, à saúde, à educação, aos esportes, aos jovens. Instruções. Selecione os dados e as informações que você julgar mais importantes para a redação do texto da notícia. Propõe um título e subtítulo, que nesse caso é opcional, adequados ao texto da notícia. Releia o texto da sua notícia, confira as informações apresentadas e veja se ficou claro para o leitor. O que aconteceu, quando, como, o onde e o porquê. Dessa forma, para que você realize essa atividade, eu vou explicar a estrutura de uma notícia e trarei alguns exemplos sobre aí cada parágrafo. Ao lembrarmos aí da estrutura da notícia, vemos a questão de imaginarmos uma pirâmide invertida. Então, nesse caso, a manchete, que também é chamada aí de título, é uma ideia abrangente sobre o assunto, que vai chamar o leitor a ler o texto. No primeiro parágrafo, nós temos a Lide, que responde às seguintes perguntas: o que aconteceu? Quando? Como? Onde? Por quê e com quem? O segundo e o terceiro parágrafo são outras informações aí sobre o fato. O quarto parágrafo é o fechamento do texto e depois aí nós temos a autoria e a data. A partir aqui do site G1, eu trouxe aí uma notícia que tem um assunto que foi bem discutido aí no mês de novembro, que é as eleições. Nesse caso, nós vamos observar alguns, não é fatos, mas sim algumas características da notícia. Então, nós temos aqui o título, que também é conhecido como manchete. Então, vamos fazer a leitura. TSE informa que lentidão na totalização dos votos atrasa a divulgação dos resultados. Então, vamos perceber aqui que nós temos o verbo informa. No caso, é um verbo que está no presente, trazendo essa questão atual. Então, não é uma notícia que aconteceu no passado, e sim algo atual e que faz o leitor aí despertar o interesse pela leitura. Depois, nós temos a Lide, que é o primeiro parágrafo. Eu vou fazer a leitura total e depois nós voltamos com algumas características da notícia. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informou em nota na noite deste domingo que uma lentidão na totalização de votos nas eleições municipais provocava demora na divulgação dos resultados. Então, vamos perceber aqui. Quando isso foi? Domingo, dia 15, ok? Como que isso aconteceu? Onde? Por quê? Com quem? No caso, nós entendemos que foi a questão da lentidão, não é? Que provocou aí o atraso. Percebemos que o onde foi nos municípios. O porquê dessa questão acontecer do atraso foi a questão da lentidão. O com quem, no caso, seria em relação às pessoas que estavam envolvidas nesse processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, então vem de forma implícita. E nesse caso, o que? O que seria essa totalidade do parágrafo, né? Então, é até algo um pouco repetitivo, porque nós abordamos isso no título. Então, assim, quando você for fazer uma interpretação de uma notícia, preste atenção, né, no título, na manchete, porque isso já é o que, digamos, da questão. No desenvolvimento, nós temos aí o segundo e terceiro parágrafo.
De acordo com o que informou o tribunal, às 19 horas e 30 minutos, o sistema seria normalizado em breve. Segundo a nota, os tribunais regionais eleitorais estão remetendo normalmente os dados da apuração nos municípios, mas o banco de totalização está fazendo a soma com lentidão. Até às 19 horas e 30 minutos, várias cidades ainda apareciam no site do TSE com 0% das urnas apuradas, embora outros municípios estivessem com a apuração adiantada. Então aqui nós temos essa ideia do desenvolvimento. Uma dica é você falar um pouco como foi aí as eleições na sua cidade. Haverá segundo turno? Você pode colocar. E o que esse atraso provocou na sociedade? Então, faça aí uma pesquisa, faça um rascunho primeiramente e construa seu texto. Você pode também colocar algo sobre o esporte, por exemplo, caso você ache interessante. Assista também os jornais aí da Rede Aberta, né? E selecione alguns fatos que você vê, coloque no caderno e depois construa com bastante atenção. No caso, coloque no mínimo aí 3 parágrafos de 5 linhas cada. Não faça somente 7 linhas. Isso não é uma notícia, digamos assim, porque não vai responder todas essas questões, não vai ter um desenvolvimento. Tá ok? Então, dessa forma, eu finalizo o PET volume 6. Espero aí que você tenha gostado das videoaulas. Tenha uma boa semana e um grande abraço.